Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Diante de Deus está sempre descoberto o abismo da consciência humana. Que poderia haver de oculto em mim para Deus, por mais que eu não quisesse dizer a verdade? Conseguiria apenas ocultar Deus dos meus olhos, mas não poderia ocultar-me dos seus. Um bom dia a todos, nesse dia 4 de maio, sábado, na quinta semana, finalizando a quinta semana do tempo da Páscoa. Santo Agostinho nos diz que nós não podemos ocultar Deus, ou Deus não pode nos ocultar dos seus olhos, por muitas vezes que o homem queira ocultar Deus dos seus. Assim, o homem que acolhe a palavra de Deus, ele vive e efetivamente deixa com que Deus seja nele, porque nós somos escolhidos por Deus e respondemos a essa escolha de Deus. O homem que escuta a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, o homem que coloca em prática no dia a dia da sua vida os seus ensinamentos, ele não vive para o mundo e no mundo, ele vive para Deus, inserido no mundo a presença de Deus, levando aos homens essa graça e esse amor de Deus. A perseguição, o ódio, as injúrias, as calúnias fazem parte de um bom cristão. Não existe um bom cristão sem perseguição. O mundo muitas vezes persegue aqueles que falam e vivem as coisas de Deus. O mundo odeia aqueles que procuram viver o que é de Deus, porque é contrário aos seus próprios interesses. O homem que vive em Deus, enraizado pela graça de Deus, pela presença de Deus, ele vive a fraternidade e a caridade, a amabilidade e a gentileza para com seus irmãos. O amor é o meu peso para qualquer parte que eu vá. E é ele quem me leva, dizia Santo Agostinho. Assim, o homem que ama a Deus, o amor é o seu peso. O amor é a graça que ele leva onde quer que ele esteja. Ou como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, nada é pequeno se feito com amor. Assim, tudo que nós fazemos em nome de Deus, que nós vivemos a partir dessa palavra de Deus, que nós acolhemos e transformando-a em fruto, nós vivemos esse amor de Deus aos nossos irmãos. E o mundo não aceita a luminosidade que traz aquele que leva a presença de Deus, porque o mundo vive na obscuridade de si mesmo. O homem que vive os seus próprios interesses. Nada senão o ódio, o rancor. As maledicências fazem parte do homem que ataca aquele que vive a palavra de Deus, que procura fazer com que essa palavra de Deus possa chegar ao coração dos homens, porque ele traz nele essa amargura da sua própria vida, a amargura de não conseguir sair de si mesmo e ter diante de si algo que é muito maior do que aquilo que ele pensa, do que aquilo que ele vive ou daquilo que ele procura, que é a luminosidade, essa graça de Deus. A obscuridade que muitas vezes os homens são inseridos, o abismo que muitas vezes os homens são inseridos, que procuram viver apenas o que é terreno, ele não consegue enxergar essa presença de Deus. E assim existe nele toda a indiferença com aquele que vive e procura viver a palavra de Deus, aquele que faz com que a palavra de Deus seja fruto no dia a dia aos seus irmãos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim, nos diz Jesus Cristo. Assim, pertencemos a Cristo, vivemos em Cristo e somos em Cristo quando nós inteiramente nos despojamos e procuramos não dar mais sentido à nossa vida num conceito terreno da vida, numa ideologia, num olhar terreno da vida. Mas para nós o que nos basta, o que nós podemos conquistar diante de Deus, que é a eternidade, aquilo que nós procuramos. Se nós conhecêssemos o que é eternidade, desprezaríamos inteiramente tudo aquilo que o mundo nos oferece, porque a eternidade que Deus oferece a cada um de nós não se compara ao que o mundo pode nos oferecer. Dá-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir.
São Tomás de Aquino. Que assim seja o nosso caminhar. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.